Convido você a abrir a sua Bíblia. Queremos refletir com os amados irmãos um texto muito abençoado, falou muito ao meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Estaremos lendo os 10 primeiros versículos do livro de Êxodo, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E esse livro de Êxodo é um livro desafiador, é um livro que fala de maneira muito especial. E através desse texto, desses 10 primeiros versículos de Êxodo capítulo 2, convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós podemos aprender algumas lições, tirar através da vida de Joquebede, a mãe de Moisés, algumas qualidades que nós precisamos praticar, precisamos colocar na nossa vida, exercer no nosso dia a dia, algumas qualidades extraordinárias através de Joquebede, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 10, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? É um texto bastante conhecido. Creio que as crianças aprendem isso na EBF, na Escola Bíblica Dominical, aprendem isso em casa, os pais ensinando a palavra de Deus. Mas o grande resumo dessa história é saber que há um plano de Deus para a sua vida. Não há nada que possa impedir a ação de Deus, os projetos de Deus na sua vida, a não ser que você não permita, a não ser que você não abra o coração, não esteja totalmente voltado para Deus. E há uma necessidade muito grande, através dessas qualidades de Joquebede, a mãe de Moisés, que nós precisamos praticar na nossa vida cristã. Nós somos cristãos para mostrar a diferença. Cristo Jesus fez toda a diferença na nossa vida. E de que maneira, quais são as qualidades dessa intimidade com Deus? Quais são as qualidades, quais são algo que precisa ser destacado na nossa vida, no dia a dia, através da nossa intimidade, do nosso crescimento com Deus. A Bíblia relata aqui, a partir do capítulo 1, de que o rei do Egito pediu que as parteiras das hebreias pudessem matar todos os meninos, e as meninas poderiam ficar vivas. Diz a Bíblia que as parteiras eram tementes a Deus. E ele então disse: então todos os meninos vocês colocam dentro de um cesto para o rio. É interessante que Joquebede, reconhecendo o seu filho, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ele era muito bonito, e ela então escondeu o seu filho durante 3 meses. Meus amados, nós podemos aprender algumas coisas de exemplo dessa mulher da Bíblia, dessa senhora, dessa mulher extraordinária chamada Joquebede, que era da tribo de Levi, e naquele tempo ainda era escrava. E Joquebede, pela fé, ela passou da sentença da morte para a alegria da vida com seu filho. Ela não desistiu do seu filho. Certamente era uma mulher temente a Deus, que reconhecia que havia um projeto de Deus para o seu filho.
Não for à toa que Moisés, aquele menino, nasceu. Não for à toa que aquela criança veio ao mundo. Assim como não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que você nasceu e que há um propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. E que nós precisamos reconhecer, uma vez entregue a nossa vida ao Senhor, precisamos desfrutar de uma companhia extraordinária de Deus. E a primeira qualidade que eu posso observar aqui nesse texto de Joquebede é a inteligência daquela mulher. Diz a Bíblia que Joquebede, ela usa a inteligência. Ela guarda o menino por 3 meses. Ela constrói uma cesta de juncos e coloca a criança à beira-rio. Ela sabia que a providência estava nas mãos de Deus. Ela reconhecia que toda a sua vida, que a história daquele menino, Deus poderia usá-lo, Deus poderia mudar a história através daquele menino. E hoje nós precisamos de cristãos sábios que atuem na presença do Senhor em todos os lugares da sociedade. Mostrar uma sabedoria de que Deus está no controle de todas as coisas. Ter a inteligência e ter a consciência da soberania de Deus. De reconhecer o grande amor, o projeto de Deus sobre a sua vida. A grandiosidade de Deus para com a família. Ah, meus amados, como nós precisamos cuidar da nossa família, como nós precisamos zelar para o nosso relacionamento familiar, como nós devemos colocar diante de Deus, agir com inteligência as nossas atitudes e muitas vezes as nossas palavras que falamos para com os pais, falamos para com os filhos, falamos para com os irmãos, falamos para as pessoas que estão próximas, porque é um projeto de Deus. Nós precisamos agir como esta mulher. Precisamos agir com inteligência de que há algo extraordinário de Deus para a minha vida e que eu preciso moldar, preciso sondar as minhas atitudes, que preciso tomar decisões segundo a vontade do Senhor, para que tão somente o nome do Senhor seja glorificado. Mas a segunda qualidade, podemos aprender que essa mulher é a confiança. Coisa extraordinária nesse texto. O comportamento de Joquebede, como o de Miriam, irmã de Moisés, mostra perfeita tranquilidade. Certamente aquele momento de dor, como agora uma criança perfeita, bonito, com 3 meses de idade, ela então a colocou num cesto. Diz a Bíblia que ela preparou, ela cuidou de todos os detalhes e colocou o cesto sobre o rio. Mas é interessante notar o cuidado, o planejamento. E ela observou, ela pediu que Miriam, sua irmã, pudesse estar observando aquele cesto, para onde aquele menino ia. Isso é confiança. Algo que nós precisamos colocar a dia, a nossa vida é a confiança no Senhor. Ainda que muitas vezes sejam contrárias à nossa vontade, ainda que muitas vezes nós não percebemos o momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos confiar em Deus. Agir de uma maneira tranquila, sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que Deus está agindo de uma maneira extraordinária. Parece até que Joquebede conhecia mesmo aquelas palavras de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 8, quando Abraão vai sacrificar seu filho, e seu filho: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, e onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Quando nós colocamos isso em prática, Deus proverá, nós demonstramos totalmente uma confiança plena no Senhor. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, Deus proverá. Nos momentos de tribulações, no momento de pandemia, momento de desemprego, momento de corrupção, momento de mentira, momento de esfriamento do amor, momento de isolamento, Deus proverá. Nós temos que confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que a nossa vida não pode ser perdida pelos obstáculos, pelas coisas desse mundo, mas temos que ter a confiança, a inteligência de que Deus está no controle e depositar toda a minha vida, depositar a minha família, a minha profissão, os meus estudos, o meu namoro, o meu casamento, o meu relacionamento com a família, o meu relacionamento com as pessoas. Ela precisa ser posta diante do altar de Deus, ainda que neste mundo em trevas, ainda que neste mundo longe de Deus, precisamos mostrar a dependência de Deus sobre nossas vidas, o cuidado de Deus sobre a nossa família. Em quem confiou Joquebede? Quem lhe poderia socorrer? Quem podia dirigir o bem, o destino, a criancinha, o rio?
a sexta, o futuro, quem? É certo que Joquebede conhecia Deus, e quem ela seria realmente, confiou de todo o coração. Por isso ela colocou. Fico imaginando o coração daquela mãe, criando o filho, 3 meses de idade, e poder agora lançar o rio, mas ela sabia que ela estava entregando aquele filho nas mãos de Deus. Ela já estava planejando, disse para Miriam: você observa aonde vai esse menino. Meus amados, há uma história linda de Deus para a sua vida. E muitas vezes aquilo que o mundo tem demonstrado, parece que as pessoas vão se perder, parece que os nossos filhos vão se perder, parece que os nossos jovens vão se perder, os adolescentes. Mas nós precisamos confiar, interceder e colocar diante de Deus, porque eles são promessas de Deus para nós. Deus nos deu os filhos para exaltar o nome do nosso Deus. Por isso, cada jovem, cada adolescente, você é importante para Deus. Você é importante para a sua família. Há algo especial na sua vida, como para a minha vida, como para todos aqueles que colocam a sua confiança plenamente no Senhor. E no decorrer, meus amados, de cada dificuldade ou ansiedade, creia, Deus proverá. E também no servir, no se colocar à disposição do Senhor e reconhecer a nossa confiança em Deus. Mas há uma terceira qualidade que podemos aprender com essa mulher, Joquebede, mãe de Moisés, é a humildade. Aquela mulher simples, humilde. Agora essa criancinha, ela entrega agora a criancinha nas mãos, ali no rio. Agora essas criancinhas estão nas mãos da princesa, Joquebede é chamada. E como ela se apresenta? Como mãe? Não, ela se apresenta como serva. Ela se representa não como uma simples serva, devendo obrigações àquela princesa. Uma enorme humildade. Quando Moisés já é um menino crescido, bem que poderia mantê-lo consigo, mas não foi assim. Ela cumpriu a sua promessa, a sua palavra, porque a humilde mãe, simples, com a sua modéstia no desenvolvimento na sua vida, ela fez toda a diferença na vida de Moisés. Ainda que fosse poucos dias, ainda que fosse 3 meses, mas ela passou o seu grande amor de mãe, demonstrando, entregando para Deus que Deus tinha algo na sua vida. Tempo que nós estamos vivendo em que os filhos desobedecendo os pais, tempo que nós estamos vivendo onde não há mais relacionamento, não há mais diálogo dentro da própria casa, e nós precisamos ser humildes e colocar diante de Deus as nossas necessidades, reconhecer diante de Deus as nossas falhas e pedir a Ele sabedoria para estar nos abençoando, para estar nos dando discernimento da palavra do Senhor. Precisamos contribuir com os nossos filhos através da educação, do ensino, através da oração, através da palavra de Deus. Precisamos instruir os nossos filhos com humildade, reconhecendo que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Já ouvi inúmeras vezes aquele ditado: não, nós criamos os filhos para o mundo. Não, as minhas filhas são criadas para Deus. Elas são consagradas ao Senhor. Assim você deve fazer com seus filhos. Assim você deve fazer com a sua família. A minha família é consagrada ao Senhor. A minha família eu preciso colocar no altar do Senhor. A minha família precisa buscar entendimento, fortalecimento da palavra de Deus. A minha família precisa aprender a ser humilde, prostrar-se diante de Deus e reconhecer que há uma história maravilhosa de Deus para a sua vida. No casamento, na profissão, onde quer que ele esteja, que o nome do Senhor seja glorificado. É reconhecer, é entregar e saber que os nossos filhos, que a nossa família pertence ao Senhor. Mas uma quarta qualidade extraordinária desta mulher era o temor a Deus. Nós podemos observar no texto, meus amados, o comportamento de Moisés no futuro mostra que a sua mãe era uma mãe temente a Deus. A partir do momento em que ela ali prepara o cesto, quando ela prepara colocar a criança naquele cesto, há um rio abaixo, ela estava dizendo o seguinte: eu creio no poder do Senhor, seja o que for, nada vai impedir a minha adoração ao Senhor. É o temor a Deus. Temor é respeito.
Temor é reverência, temor é reconhecer a sua soberania, temor é reconhecer que tudo está no controle das mãos de Deus. É interessante observar que esse texto maravilhoso nos mostra que aquela mulher temente a Deus, ela sabia, ela cria que Deus poderia fazer algo na sua vida. Você crê que Deus pode fazer algo na sua vida? Isso é temor a Deus, isso é respeitar a Deus, isso é reconhecer a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. Por isso, precisamos aprender com esta mulher a ser temente a Deus. Mas há uma quinta qualidade última que quero compartilhar com vocês: a liderança. Aquela mulher era líder, ainda que sendo escrava, ainda que sendo serva, ela era líder. A criança colocada no rio, Miriam posta por vigiar, era perfeitamente ensinada e orientada a jovenzinha Miriam. Observa-se a menina, calmamente a observar o irmãozinho até o rio. Diz a Bíblia, vê-se claramente o gesto de Miriam diante da princesa, ela conduzindo toda a história, porque ela era uma pessoa, Joquebede era temente a Deus. E quem é temente a Deus, ele tem uma liderança, a liderança de Deus. Quem é temente a Deus, quem é servo do Senhor, ele reconhece que a sua liderança, a sua instrução, a sua decisão, a sua escolha está diante de um Deus que vai ser exaltado através das nossas vidas. E nós podemos, meus amados, aprender esse exemplo de uma mulher, Joquebede, a qual é desafio para todos nós hoje. Se tivermos hoje cristãos inteligentes, confiantes, humildes, tementes a Deus e líderes, nós teremos uma grande e forte geração, dando continuidade àquilo que Deus deseja, àquilo que Deus planejou para o seu povo e para a família. Por isso é necessário instruir, é necessário ser temente a Deus, é necessário que essas qualidades sejam visíveis dentro da nossa casa, é necessário que essas qualidades sejam visíveis através dos nossos filhos, através do ensinamento da sua palavra, através da obediência plena do Senhor Jesus, da obediência plena do seu amor, da sua graça. Você está aqui não é por acaso, há um plano de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você já passou chegar até aqui. Talvez você está se sentindo como Moisés, como aquela criança dentro daquele cesto, indo para o rio abaixo. Mas o Senhor Jesus, com as suas mãos poderosas, Ele tira você desse rio e firma os seus pés na rocha da sua palavra, porque Ele te ama e tem um projeto grande para a sua vida. E sabemos da história de Moisés, o grande governador, o grande líder, na liderança do povo, temente a Deus, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com as suas desculpas. Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia para mostrar que Deus é Deus e que nós somos seus filhos e que nós somos dependentes dEle e que nós somos projeto dEle e que nós somos amados por Ele e que Ele quer conduzir a nossa vida durante toda a história, durante toda a jornada da nossa vida. Você crê nisso para a sua vida? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. 5 lições importantes, qualidades daquela mulher. E coisa maravilhosa que a Bíblia, ela não esconde as falhas dos homens e das mulheres. Mas a Bíblia mostra, a Bíblia sempre nos revela que tudo há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. A questão agora não é pelo que você passou, pelo que você está passando. Talvez você esteja num rio violento, sem rumo, sem direção. Mas eu quero dizer para você que é um Deus que está olhando para você. Há um Deus que está olhando por você. Há um Deus que é um projeto na sua vida. Há um Deus que tem um sonho para a sua vida. Então se entregue por inteiro nas mãos de Deus.
entregue a sua vida por inteiro e diga: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Faça de mim, ó Deus, a tua vontade. Que os teus sonhos sejam os meus sonhos. Que o Senhor me oriente, que o Senhor seja a partir de hoje o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Alguém nesta manhã que sente esse desejo no seu coração, essa necessidade de Deus na sua caminhada? Você reconhece que necessita da direção de Deus, da liderança de Deus na sua vida? Pensa ao Senhor: Senhor, me tire desse rio. Eu quero viver na presença do Senhor. Entra no meu coração e venha ser a partir de hoje o meu Senhor e meu Salvador. Se é alguém aqui nesta manhã que sente essa necessidade de andar com Deus, de confiar em Deus, de ser humilde diante de Deus, de ter uma liderança na presença de Deus, há um projeto de Deus para a sua vida. Você quer isso? Reconhece isso para a sua vida? Se alguém, levante a mão bem alto, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante bem alto, Deus abençoe. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Nós vamos orar a Deus por você, dizendo com esse gesto: Jesus, entra na minha vida. Eu quero essa liderança para a minha vida. Eu quero que o Senhor venha ser o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Mais alguém? Levante a mão bem alto e nós vamos orar a Deus por você. Na sua casa também, abra o seu coração para o Senhor. Há um projeto de Deus na sua vida. Não se desespere. Deus está no controle. As lutas, a pandemia, o desemprego, a enfermidade, o isolamento, Deus está no controle. Deus te ama. Ele está observando você. Ele sabe. Ele quer que você apenas estenda as mãos e diz: Senhor, me ajude. Vem estar comigo. Vamos orar. Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus de Joquebede, tu és o Deus de Moisés, o Deus de Miriam, o Deus, ó Pai, dessa princesa, que tudo foi conduzido pelas tuas mãos para que o teu plano fosse cumprido na vida de Moisés. Assim, ó Deus, cumpra em nós os teus propósitos, cumpra em nós os teus sonhos, os teus projetos, porque nós nos colocamos em tuas mãos, como esta pessoa que levantou a sua mão. Assim nós, ó Deus, dizemos ao Senhor: nós nos entregamos a Ti, nós confiamos em Ti, nós nos humilhamos a Ti, nós tememos ao Senhor e nós queremos assumir, ó Deus, nosso lugar como servo. Que o Senhor venha liderar a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos, tão somente para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.